Existem muitos sentimentos que nos enfraquecem, além de nos causar perturbações psíquicas, moral, espiritual e física. Podemos citar como exemplos a raiva e o ressentimento. A raiva é basicamente um sentimento de protesto a algo ou a alguém cuja atitude não nos agrada, ou seja, é uma maneira de expor um sentimento contrário a uma determinada atitude que nos atinge tanto diretamente ou indiretamente. Ela é uma reação de quando alguém se choca ou vai de encontro com o seu bem-estar ou seu prazer. E conforme cultivamos a raiva, ela vira ressentimento, que nada mais é do que uma raiva aprofundada. É uma sensação de frustração que se estabelece diante de um sonho elaborado. Como a própria palavra já diz, ressentir nos deixa escravo às lembranças e aos fatos negativos, além de gerar mágoa e ódio, já que não conseguimos esquecer o ocorrido ou não conseguimos perdoar. Por exemplo, um funcionário pode sentir-se ressentimento porque o seu chefe não o promoveu. Mas daí para frente, como é que ele lida com essa questão? E é isso que a gente vai discutir hoje aqui no Manhã Boa Nova, começando aí com o Edson. Como trabalhar essa questão da raiva e do ressentimento, Edson? Bom, Cláudio, eu acho que, primeiro, você tem que aceitar que você tem esse tipo de sentimento e de emoção. O problema é que nós somos, na nossa cultura, né? E acho que o Rostando também pode depois aprofundar um pouco mais isso. Na nossa cultura, a raiva ela é tratada como algo negativo, quando na verdade é um sentimento que é proveniente aí dos próprios instintos de preservação. É um estado de alerta, na verdade, né? No meu modo de ver. Vamos pegar um exemplo aqui. O André Trigueiro estava falando, aliás, toda sexta-feira, na primeira hora, meia hora do programa, o André Trigueiro trata de assuntos, como jornalista que é, e muitas pessoas se sentem incomodadas com as coisas que ele fala. Isso aí é um estado de alerta. Por quê? Porque você está ouvindo algo que é contrário às suas convicções, contrário àquilo que você pensa. Uhum. Então isso surge um primeiro sentimento, né? Só que nós temos que entender e aceitar que isso existe em nós, como um processo aí até fisiológico, né? Para trabalhar isso. Então, quando eu ouço, por exemplo, alguém falando algo que não me agrade, naturalmente que vai surgir esse primeiro estado de alerta aí, né? Mas se eu me predispor a ouvir e, de repente, até considerar determinadas coisas, pode ser que eu modifique minha forma de pensar. Mas se eu já crio esse estado de alerta e já faço aquele bloqueio, né, eu deixo de ouvir. Por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa fale, a pessoa pode falar um bom dia e eu responder com bom dia, né? Com aquele estado de... Então, o que acontece, na verdade? É um problema de educação, no meu modo de ver. Porque se você não entender que você pode ter esse sentimento, né? Que isso faz parte de um processo de desenvolvimento, que, aliás, eu falo que é instintivo porque é oriundo ali do reino animal, né? Nesses processos aí de preservação do ser. Se você não tiver esse tipo de consciência, você não consegue trabalhar esses sentimentos. E não trabalhando os sentimentos, você vai ser uma pessoa que vai ficar acumulando essas energias, né, que são ocasionadas por esse tipo de emoção, que vão te desequilibrar. Às vezes a pessoa fica doente sem saber por quê, mas é em função daquilo que ela traz para dentro do seu campo mental, daquilo que ela traz para suas emoções. Baseado em quê? Porque ela vive num mundo, o mundo não é adequado para ela em tudo, e ela vai se deparar com pessoas diferentes, com situações diferentes, e se ela não conseguir trabalhar isso de fato, vai ter problemas sérios. A pior coisa que a pessoa pode trazer para si é o ressentir, como você falou aí no texto. Uma coisa é você sentir, o problema é ressentir. Porque ao ressentir, você está retroalimentando uma emoção que poderia ter passado, né? E você alimentando essa emoção, você vai se desequilibrar, com certeza. E aí, Rossano, como lidar com a raiva e o ressentimento?
Bem, como o Edson disse, a raiva é uma emoção básica da criatura humana, né? Ela faz parte do nosso processo emocional. Vamos dizer que ter raiva não é um pecado. O pecado é o que nós fazemos, a consequência disso, né? Nós vemos pessoas muito intempestivas, Cláudio, Edson e amigos, pessoas que reagem sem pensar. O espírito Camilo, ele diz que antes de qualquer atitude, perguntemo-nos, e depois? Como vamos ficar depois? E também não é abafar a raiva, né? Imaginemos uma panela de pressão e você tampar o buraquinho lá por onde está saindo aquele vapor, ela vai estourar. Há muitas pessoas que implodem porque elas acham que tem que engolir toda a raiva. A raiva carece de um processo de entendimento, né? Como Edson disse, é um processo de educação, sobretudo educação em bases morais, éticas, espirituais, para entendermos que cada um é o que consegue ser, que cada circunstância nos solicita uma releitura, uma interpretação, perguntarmos qual o significado desse momento na nossa vida, por que estou passando por isso e para que estou passando por isso. Então, em vez de vedar o buraquinho da panela de pressão, nós temos que diminuir o fogo, né? Aí sim nós teremos essa raiva bem gerenciada. Então, o que nos falta, Cláudio, é um olhar diferente diante desses fenômenos, né? A palavra respeito significa olhar por uma segunda vez. Quando nós aprendemos a respeitar todos os seres e todas as opiniões, como disse Voltaire, eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu dou a minha vida para que você possa dizer. Então, nós estamos carecendo desse segundo olhar. Olhar uma segunda vez significa, peraí, deixa eu ver direitinho quem é essa pessoa. É uma pessoa, eu tenho que responder de uma forma mais elegante possível, mais educada possível, inteligente. Eu posso contestar tranquilamente. Agora, eu não posso ficar à mercê da raiva. Sentiu a raiva? Observe-a. Porque tudo aquilo que a gente aprende a observar de um ponto de vista consciencial, isso perde força sobre nós. Então, de fato, a raiva está na criatura como um mecanismo de preservação até da vida, mas tudo o que nos controla é terrível. E a raiva, muitas vezes, pode nos controlar e gerar prejuízos muito grandes no campo relacional.